Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Ingrid, eu sou do 4º período do Seminário Teológico Carisma, da turma de 2ª e 4ª de noite. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é um sermão temático e tem o seguinte título: O Tempo do Casulo. E o texto base é um versículo muito conhecido, que está lá em Eclesiastes 3:1, diz o seguinte: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. O tempo do casulo faz parte de um processo natural que culmina na metamorfose, numa transformação de uma lagarta em uma borboleta. Então hoje eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre alguns processos que são necessários para o amadurecimento espiritual e para a nossa jornada rumo a uma vida de propósito. Desde pequeno na escola, a gente sempre escuta que uma borboleta, ela não nasce borboleta. Na verdade, uma lagarta, ela cresce, amadurece e passa por vários desafios. E talvez um dos maiores desafios que uma lagarta vem enfrentar está totalmente ligado ao tempo do casulo. Esse tempo, como muitas pessoas às vezes pensam, não é um tempo de repouso, não, gente. É um tempo onde as maiores, mais intensas e mais profundas transformações estão acontecendo nessa lagarta. E para a gente, enquanto filho, enquanto cristãos, talvez a gente pode traduzir essa metamorfose como uma metanoia. De igual modo, nós que somos filhos, também enfrentamos ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, um tempo necessário, onde a gente é exposto a algum processo e muitas das vezes esses processos são dolorosos, mas que geram em nós mudanças que são significativas e, por que não dizer, mudanças que são permanentes. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns pontos importantes. O primeiro deles diz o seguinte: o tempo é uma ferramenta fundamental para que a transformação aconteça. E aqui eu quero, juntamente com vocês, me lembrar de uma ilustração que um dia eu ouvi, que dizia o seguinte: um homem, ele estava no quintal da sua casa e ele se deparou com um casulo sendo formado por uma lagarta. E ali ele decide, eu vou acompanhar esse processo de metamorfose. Só que o que esse homem não sabia é que o tempo da metamorfose demoraria mais tempo do que aquilo que ele pensava. E todos os dias, insistentemente e ansiosamente, ele ia lá e verificava. Só que a lagarta ali dentro do casulo, ela estava se retorcendo, fazendo algum movimento um pouco brusco, que indicava para ele que ela estava fazendo força para sair daquele casulo. Só que a abertura todo dia era insignificante, era uma abertura ínfima. E aí esse homem ele começa a pensar: caramba, será que eu posso ajudar de alguma forma essa lagarta? E ele vai lá com a brilhante ideia, pega uma tesoura e faz uma incisão nesse casulo. A partir desse momento, o processo da metamorfose ele é acelerado. Só que o que esse homem não sabia é que aquele movimento, aquela força que a lagarta fazia dentro do casulo, ia produzir uma enzima. E essa enzima é que faria com que a lagarta se transformasse numa borboleta. Então, nesse processo de aceleração da metamorfose, ele viu que ali não saiu nem uma lagarta e nem uma borboleta. E eu posso dizer que assim, nós, muitas vezes, por querer antecipar o processo, a gente acaba abortando um tempo que é necessário para o nosso crescimento. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que existem dores que nos fazem crescer. E nesse tocante a gente tem lá em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, que diz o seguinte: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, os sofrimentos. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, mas no que... Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Isso diz respeito às dores que a gente enfrenta, que faz a gente crescer e amadurecer. E aí você pode me perguntar: mas como que isso é possível? Quando a gente não fica preso no sentimento. A gente precisa entender que, às vezes, as dores e os sentimentos são os meios pelos quais Deus usa para que a gente possa nos transformar em cristãos melhores
e que a gente possa também, de alguma forma, extrair algo de bom dessas experiências. Afinal, Deus, ele não desperdiça nada. Cada processo na nossa vida está cooperando para um futuro extraordinário. E o terceiro e último ponto diz que os processos que enfrentamos nos preparam para desfrutar da promessa. Assim como José, Davi, Daniel e até mesmo Jesus, nós precisamos enfrentar processos para chegar ao destino. Todos eles passaram por momentos desafiadores antes de alcançarem a promessa. O período do processo é, sobretudo, um tempo de fé e um tempo de obediência. José ele foi vendido pelos irmãos, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi prisioneiro mesmo sendo inocente. Davi era o menor da sua casa. Foi subestimado, invalidado como alguém que nunca poderia derrotar um gigante. Daniel foi lançado na cova dos leões por causa da sua obediência a Deus, e Jesus foi crucificado mesmo nele não havendo pecado. Todos esses personagens e essas histórias bíblicas que a gente lê, eles deixam muito claro para nós, essas histórias deixam muito claro que o processo, ele não vai mudar as promessas de Deus para nós, mas os processos mudam a gente. Assim, nós podemos concluir que Deus, ele nos mostra a sua vontade, mas cabe a nós nos posicionarmos para cumprir com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O processo, ele nos prepara para as escolhas que nós temos que fazer. Nos torna mais maduros, mais íntimos, mais dependentes do Senhor. Há problemas em nossas vidas das quais não adianta a gente tentar fugir. A gente tem que enfrentar. Não adianta a gente tentar mascarar, fingir que está tudo bem, fingir que a gente não está passando por nada. O que a gente pode observar em todas as histórias desses homens que antes citei é que as lutas e as adversidades, elas foram momentâneas. Da mesma forma que o tempo, o processo da metamorfose é temporário, não é eterno. E a Bíblia, ela é muito enfática ao dizer para todos aqueles que permanecem fiéis que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Isso está escrito em Salmo 35. Então, talvez assim como eu, que estou aqui sorrindo, você pode estar passando também por um processo, sabe? Um processo às vezes interno, às vezes doloroso, um tempo do casulo. Mas o que eu tenho para dizer para vocês nessa noite é que quem nasceu para voar não permanece no casulo, não. Creiam nisso, não é somente uma fase de impacto que eu quero, finalizar aqui esse sermão, jamais. Mas isso é uma verdade. Sabe por quê, gente? Grandes líderes, eles são forjados em situações desfavoráveis.